Meu texto de hoje no Instagram se intitula Estatisticamente Correto. E é isso. A situação de Lucas Paquetá não é simples. A investigação levada a cabo pela Federação Inglesa de Futebol se tornou uma denúncia formal por má conduta por envolvimento com apostas. Primeiro eu queria explicar mais ao certo para vocês o que é esta má conduta por envolvimento com apostas. A má conduta não é o que eles chamam de interferência direta. A interferência direta é quando o ator da interferência, o ator desta má conduta, o autor do ilícito, ele age diretamente para mudar o resultado de uma partida. O Paquetá, ele não agiu diretamente para a mudança do placar da partida, mas ele teve uma má conduta antidesportiva, fazendo com que uma ação dele em campo resultasse num ganho financeiro de alguém, ligado ou não a ele, mas que ele de alguma maneira sabia. Isto torna-se ilícito. Um jogador cometer um cartão amarelo e outra pessoa ganhar dinheiro com isso não é ilegal, tanto que as apostas esportivas existem e estão aí. Agora, no momento que o jogador tem consciência do que está fazendo, para que alguém ganhe dinheiro, daí sim se configura um ilícito. E nesse caso não é envolvimento em manipulação de resultados, e sim uma má conduta por envolvimento com apostas, certo? Seguindo em frente. Os cartões amarelos sofridos em 4 jogos da Premier League estavam sob suspeita. Jogo contra o Leicester, jogo contra o Aston Villa, Leeds e Bournemouth. O jogador, obviamente, jura de pé juntos não ter qualquer tipo de envolvimento, então eu me propus a analisar suas médias de cartões amarelos recebidos, procurando por alguma inconsistência. Não é, vou frisar aqui, eu friso ao longo do meu texto e vou falar novamente depois que eu acabar. Analisar a letra fria da matemática não é a que vai dizer se ele fez ou não fez. Isso está muito mais no subjetivo, mas eu peguei para ver, vá que tenha algo que me leve a crer que o Paquetá fez algo que é totalmente fora do normal da sua carreira. Sua média histórica é de 0,22 cartões amarelos por jogo. Por Flamengo, Milan e West Ham temos 0,23, 0,27 e 0,25 respectivamente. Por Lyon e Seleção Brasileira, 0,12 e 0,15. Então aqui a gente já vê um padrão de comportamento do Paquetá. Não existe uma discrepância muito grande, a não ser pelo Lyon e pela Seleção Brasileira. E no Lyon eu ainda faço um adendo. A média de gols e a média de assistências do Paquetá, ela é maior pelo Lyon do que por qualquer outra equipe que ele já tenha jogado. Talvez isso fale muito mais sobre a função em campo do que necessariamente sobre ele fazer algo muito fora do natural da carreira dele. Tá. No recorte analisado pela Federação Inglesa, a média se manteve coerente, apresentando os mesmos 0,25 cartões amarelos por jogo de média de sua série histórica pelo clube atual. Isso é, no West Ham ele tem, no geral, no cômputo geral de todas as partidas que ele fez, 0,25% de média histórica de cartões amarelos. No recorte analisado pela Federação Inglesa, ele tem o mesmo número de cartões em média. Então, o que isso quer dizer? Eu ainda boto aqui na análise fria dos números, o estranho é quando o Paquetá não recebe tantos cartões, como pelo Lyon e pela Seleção Brasileira. Este levantamento, obviamente, não inclui fatores subjetivos, serve apenas para demonstrar que não houve uma corrida por cartões, como poderia se imaginar.
Muita gente pensa, pô, esse cara começou a ganhar cartão que nem um desesperado porque ele estava envolvido em alguma coisa errada, mas não era exatamente este caso. As coisas são mais sofisticadas, ou nem tanto. Por que as coisas são mais sofisticadas, ou nem tanto? O modus operandi é sofisticado. A maneira como o Paquetá conseguiu, de alguma maneira, inserir isso na rotina de jogos dele, não altera números, não é algo chamativo, mas as provas são estranhas. Mas vocês vão entender. Obviamente, a Federação Inglesa tem provas mais consistentes em mão. Segundo o New York Times tem uma série de artigos sobre isso. São vários pelo The Athletic, que é um subjornal do New York Times. As apostas em cartões amarelos para o jogador foram feitas na plataforma Betway. É o primeiro grande alerta que se acende sobre tudo isso. A Betway, para quem não sabe, é a patrocinadora do West Ham, o clube atual do Paquetá. E a polícia inglesa e a própria Federação Inglesa, ao fazer uma busca de onde eram feitas essas apostas, da onde elas vinham, chegavam a um IP que está na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Então, assim, a maneira como o Paquetá inseriu essas faltas no ordinário da vida dele, no comum, no que ele faz habitualmente, foi sofisticado. Ele não aumentou o número de faltas. Ele não foi um cara que começou a perseguir desesperadamente faltas que ele não faria por causa de um esquema. São faltas que já aconteciam normalmente, regularmente na carreira dele. O que acende uma dúvida tão grande na cabeça da Federação Inglesa, na cabeça das autoridades inglesas, é onde as apostas foram feitas. Tanto o site escolhido, a plataforma escolhida para isso, patrocinadora do West Ham, e as apostas terem sido feitas no Brasil, mais precisamente no lugar onde o Paquetá foi criado a vida inteira. Eu sigo. Estar estatisticamente correto diz muito pouco. Talvez isso seja até uma vantagem para práticas pouco esportivas, se aproveitando de algo comum e ordinário para fins escusos. Os números não mentem, mas podem omitir acobertando outras intenções. O Paquetá conseguiu fazer as coisas de uma maneira que os números não fossem modificados, que os números não fossem inflados. Tudo permaneceu muito normal, tudo permaneceu muito comum. Então, tu olha a matemática, tu olha os números frios, eles estão a favor do Paquetá. Não existiu uma corrida por cartões. Como tu vê, às vezes, o cara fazendo algumas coisas estranhas, fora do comum do jogo dele. Pro Paquetá não foi. O Paquetá tem uma média de cartões extremamente elevada na carreira dele. Como eu digo, no total da carreira dele, até pulei aqui, ó, o Paquetá não é exatamente um campeão de fair play. Em 59 jogos pela Premier League de 2022 até o presente momento, o Meia recebeu 15 cartões amarelos. Pelo total no clube londrino, são 21 cartões amarelos em 84 jogos. No total da carreira, são 340 jogos e ele recebeu 71 cartões amarelos, dando então essa média histórica que eu falei de 0,22 cartões por jogo. É do estilo de jogo do Paquetá. Ele sempre foi um cara que recebeu muitos cartões amarelos. Ele conseguiu, encaixou com o que é o estilo dele. Não vai ser fácil pro Paquetá se defender. Não vai.
Já digo assim de antemão pra vocês, não sei se... alguma coisa... Mas é complicadinha esta vida. Complicadinha esta vida.